Hello, hello, pessoal! Bora começar mais uma semana com o Deu Match, o seu manual de influência e empreendedorismo. Eu sou a Manu Carvalho e hoje eu adianto que o programa promete ser uma explosão de inspiração e empreendedorismo. O que a gente ama, né? Mês de março começou o mês das mulheres, o mês do meu aniversário, muitas coisas acontecendo, então esse programa vai estar inesquecível. E ó, não esquece de seguir a gente no Instagram, que é o deumatch.podcast, e também no YouTube para você não perder nada. Hoje a gente tem a honra de receber uma mulher extraordinária com mais de 25 anos de experiência no ambiente corporativo. Ela começou como estagiária e hoje ocupa a cadeira de diretora de vacinas da Sanofi. Seja muito bem-vinda, Joana Disse. Muito obrigada. Obrigada a você, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Bom, a gente sempre começa esse programa para a gente conhecer, né? Tem o lado B da Joana aí, além de empreendedora, que é o lado pessoal. Então eu vou começar agora com o nosso bate-bola. Qual o seu signo? Peixes. Não, vai fazer agora aniversário, né? 10 de março, tá chegando. Você se vê como uma pisciana? Olha, eu sou pisciana com ascendente em Capricórnio e Lua em Áries. Então eu sou, amiga, essa combinação aqui é poderosa. Deu certo. Eu gosto da combinação. Eu sou quase igual a você. Eu sou peixes com Capricórnio e Gêmeos. Oh. Aí Gêmeos me deixa mais comunicativa, olha lá. Isso, né? Qual que é o seu lugar favorito no mundo? A Ilha Bela. Eu casei lá, meus filhos foram batizados lá, é um lugar que eu tenho uma conexão incrível. Mágico, né? E uma frase que reflete a sua filosofia de vida? Seja a mudança que você quer ver no mundo. Forte, né? Eu gosto. Acho que a gente tem uma responsabilidade, né? Acho que eu acredito muito nisso. Joana, quando você se olha no espelho, essa é a minha pergunta favorita, o que você vê? Acho que uma mulher de coragem, que com essa altura de 1,58, eu acho que a gente, para trabalhar no mundo corporativo há 25 anos, eu acho que eu tive que ter muita coragem. E acho que ainda tenho que ter. Até porque mudanças acontecem o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Qual foi o seu maior sonho? Ser mãe. E como você gostaria de ser lembrada no futuro? Eu tenho um propósito, que é despertar o humano em nós, que é um pouco esse lugar de como é que a gente se percebe nesse lugar de ser humano vulnerável, com seus potenciais, mas também de muita vulnerabilidade, como é que a gente se permite viver nesse lugar de vulnerabilidade, mas também o ser humano com o outro, eu conseguir perceber que o outro também vive nesse lugar de vulnerabilidade e potencial. E eu acho que isso é uma coisa que a gente esqueceu, sabe? A gente esqueceu de ser humano. Hoje a gente só olha para o ter e esquece do ser, né? Então eu queria ser lembrada como uma pessoa que deixou esse lugar, sabe? Que impactou a pessoa nesse lugar. Como é que eu volto a sentir? Acho que é um pouco isso. E até você falando, hoje o líder, né, muitas vezes, e aí acho que a gente já vai começar a entrar nos nossos assuntos, tem essa dificuldade, né, de ver o profissional como uma pessoa e não ver como um colaborador, né? E como é que você acredita nessa liderança feminina? Você acha que a liderança feminina, por exemplo, é muito diferente da masculina e por quê? Manu, o que eu acho? Primeiro, o mundo corporativo ele foi criado depois da Revolução Industrial, pensando o quê? Em produtividade, entrega, em coisa standard, tudo, né? É tempo, é entrega de resultado, é produtividade. Isso são atributos masculinos. Total. Atributos femininos, você vai para empatia, para criatividade, para trabalho em equipe, para colaboração. Todo ser humano deveria ser 50% de cada, atributos femininos e masculinos. A gente precisa dos dois. Não adianta eu ser uma pessoa super criativa se eu não tiver o poder de ação, de executar. Então, isso é a parte masculina, exato. Né? Então, assim, não é o masculino gênero, é o atributo masculino, entendeu? Total. Então, assim, como é que a gente combina as duas coisas? Então, como o mundo corporativo ele foi criado em cima dos atributos masculinos, toda mulher que entrou nesse contexto, eu estou há 25 anos no mundo corporativo, você entra nesse lugar de pertencer. Se o ambiente você entra num lugar que ele não olha, né, para empatia, para vulnerabilidade, para trabalho em equipe, você vai lá tentando encontrar seu lugar pertencendo dessa maneira, encontrando um personagem para ser dessa maneira. Então, como é que eu vejo hoje? Eu acho que a pandemia, de
tudo que teve de muito negativo. Eu acho que a pandemia foi um gatilho para a gente parar para refletir o quanto a vida é sensível, o quanto amanhã a gente pode não estar aqui. Total. E o quanto a gente precisa olhar para esse lugar. Então, deu um despertar no corporativo que, assim, nós não somos duas pessoas, né? Pessoa profissional e pessoal tá tudo misturado, é a mesma coisa. Então, assim, como é que a gente olha para esse lugar de que a gente é ser humano sim, e que tudo bem eu falar que eu não sei, e tudo bem eu dizer que eu preciso de ajuda, e tudo bem eu chorar quando eu achar. Tudo bem você dizer que não também, isso, né? Num domingo à noite, numa pergunta de um cliente que talvez não faça sentido. É isso. Então, assim, quando a gente fala da mulher na liderança, é só porque a mulher, ela tem menos vieses para entrar nesse lugar de vulnerabilidade. A mulher, ela consegue olhar para uma outra pessoa ali, enxergar uma pessoa e sentir uma dor e ver que a pessoa não está bem, e respeitar um momento. Ainda mais uma pisciana, né? Ainda mais uma pisciana, com toda certeza. Para quem não sabe, o pisciano, ele chega num lugar, essa energia não tá boa, exatamente, né? Exatamente. A gente sofre um pouco, né? Porque a gente consegue perceber muito. A gente enxuga muito, né? A gente com certeza pega muito isso. Então eu acho assim, a história da mulher na liderança feminina, ela pode ajudar a acelerar esse processo, porque os atributos femininos, eles são mais fáceis para a mulher, porque é um pouco esse lugar que a gente vive, entendeu? Agora tem um ponto muito importante, assim, que é uma coisa que eu brigo muito e falo muito dentro do corporativo. A gente precisa da mulher desperta, porque se ela chega na liderança achando que ela não viveu barreira nenhuma, que não tem nenhum problema ali dentro de gênero, porque a gente enfrenta um monte de desafio. Se ela chega lá em cima achando que ela não teve nenhuma barreira e que ela não viveu desafio nenhum, que essa coisa de gênero é mimimi, ela não vai transformar nada, porque ela vai manter tudo aquilo que a gente já está vendo aí, que são ambientes mais masculinos. E uma coisa que você falou, né, sobre transformação, o que eu estava pensando, né? Essa liderança feminina, às vezes, tem até problema entre mulheres, né? Então, quando você fala assim, não, porque as mulheres, elas são juntas, não existe isso quando a gente fala, muitas vezes, no movimento corporativo, etc., né? O que eu acho assim, você tem a mulher que já entrou nessa onda da sororidade, da gente se olhar como parceira. E que realmente faz isso. Que faz mesmo, acho que tem muita. Eu acho que hoje a gente já tem um grupo mais fortalecido, a gente consegue se olhar mesmo, como é que eu ajudo a outra, como é que eu entro nesse lugar de facilitar a jornada da outra, depois de tudo que eu vivi, como é que eu uso a minha história para encurtar esses desafios que a gente vive no mundo corporativo. Mas também existe a outra, tem até uma síndrome, chama Síndrome da Abelha Rainha, que é quem chega ali, a mulher que chega ali e que olha para outra como sendo uma competidora. Então, assim, se eu demorei tanto para chegar e se eu penei tanto, você vai penar também, né? Ou até de questionar mais ainda do que o homem questiona a própria performance da mulher ou a maneira como ela se coloca e ser ainda mais crítico do que mais crítica do que o que a gente vê os homens fazendo. Então, ainda existem as duas coisas. Joana, a gente falou sobre liderança, mas é muito legal a gente contar um pouco da sua história, que você já trabalhou na Diageo, já trabalhou na Unilever, que são empresas que formam muito, né, a carreira de profissionais. E aí eu queria saber um pouco como você chegou, aonde você chegou e o que você aprendeu em cada empresa que você trabalhou. Boa. Manu, na verdade eu nasci no Rio, fui para Poços de Caldas, fui criada a minha infância toda em Poços de Caldas. Com 15 anos eu vim para São Paulo para estudar. E aí entrei aqui na faculdade, entrei na SPM, comecei a fazer a SPM, nunca tive muito esse planejamento de para onde eu quero ir, sabe, o que eu quero fazer. E aí entrei na primeira empresa, que foi a Diageo, e por perfil me colocaram em trade marketing, então assim, não sabia nem o que era trade marketing na época. E aí entrei e comecei no mundo corporativo. E aí foi um lugar que me encantou, porque esse lugar que você tem esse espaço, né, de criar outros olhares, de transformar. Eu sou uma agente de transformação desde sempre, assim, eu gosto muito de questionar status quo, aqui eu acho que é o lado ariano e capricorniano, que acho que a pisciana não é tão, já vai para um outro lado, mas eu gosto muito de transformar, eu gosto muito de mexer, eu gosto muito de lidar com pessoas. No primeiro momento da minha carreira eu achei que eu ia ser diplomata e aí depois a vida foi para um outro rumo e aí eu acabei entrando no mercado de trabalho assim, em multinacional, e a carreira foi indo meio orgânica, sabe? A coisa foi entrando, eu fui crescendo, eu fui experimentando outras áreas. Então, como eu sou muito curiosa, eu tenho isso, sei lá, a cada 2, 3 anos eu preciso de um novo desafio, sabe? Para continuar super motivada a dar o meu melhor. Então, eu acho que a melhor posição é quando a gente está aprendendo e ensinando. Então, eu fui me criando nesse lugar e aí foram aparecendo essas propostas, tudo muito orgânico, assim, nunca foi muito, você queria ser presidente, não tinha esse plano ali, sabe, no começo da minha carreira, não foi um lugar que eu vivia, assim, já com planejamento super pragmático e racional, sabe, não teve isso. Mas eu acho que o ambiente corporativo, ele te dá esse lugar de impacto, eu acho que você consegue olhar para esse lugar que você consegue impactar em torno, que você consegue mobilizar, você consegue ver seu negócio funcionando. Então,
acho que isso tudo foi me encantando, sabe? E aí acho que foi meio assim, nada muito planejado, sabe? Acabou que entrou e deu certo. Você trabalhou, né, e trabalha em multinacional. É muito diferente do que são as empresas brasileiras. Acho que tem muito mais organização, assim, dizendo bem por cima e amplamente, né, a visão que todo mundo tem das empresas multinacionais. Queria que você contasse um pouquinho do que você aprendeu ali, como é que isso te ajudou hoje em dia. Tá. Eu acho que tem os dois lados, Manu, que assim, a empresa nacional, ela talvez tenha mais autonomia para um monte de coisa, né? E acho que isso dentro da multinacional, você tem uma governança interna que é diferente, que você vai falar com a matriz, você tem que pedir autorização, dependendo do lugar que você está, da marca que você trabalha, são marcas globais que tem já todo um guide e orientação definido, então acho que tem os dois lados. Eu nunca trabalhei numa empresa nacional, então eu não tenho muito esse lugar de dizer como é que é, mas é o que eu imagino, tá? Que eu acho que a governança é muito diferente. Acho que sobre o que eu aprendi, dentro desse lugar, então, depende muito da empresa que você está, a cultura da empresa interfere muito no seu comportamento dentro da empresa, né? O que você consegue fazer, o tipo de provocação que você pode trazer, não são todos os ambientes que estão prontos para escutar o que você tem para falar, então, eu acho que a gente também vai vivendo um pouco esse lugar de como você transita. E acho que uma coisa que, independente de ser multinacional ou empresa nacional, é o impacto do seu gestor direto. Então, assim, se você tem uma liderança que te dá espaço, que te dá autonomia e que te dá essa liberdade de trabalho, é uma coisa, mas você também pode ter gestores que não te dão essa liberdade. Você pode sair, assim, de alto potencial para baixa performance da noite para o dia. Então, assim, já vi muito isso acontecer na minha vida profissional, muito. Mas sabe uma coisa que eu estava pensando entre liderança, né? Agora esses novos profissionais, que são millennials e Gen Z, né? Que começaram agora a empreender. Eu sinto muito que esse mercado digital, por exemplo, quando você é uma gestora ou uma líder que você deixa os outros criarem, eles não criam. Então, tem um outro lado que eu sinto também, que ao invés de ser um gestor que você fala assim, ó, tá tudo aberto aqui, pode criar, e aí você sente talvez uma falta de ambição, de querer fazer, né? Como é que você lida? Já aconteceu isso com você? Como é que você traz para o seu time, realmente? Eu acho que isso é a construção de cultura. Então, assim, se você constrói uma cultura que você quer protagonismo, que você quer autonomia, que você quer mostrar para as pessoas que cada um tem o seu poder de influência ali como indivíduo, e que é isso que você espera, e você dá abertura para isso no seu dia a dia real, porque uma coisa é eu falar, outra coisa é eu fazer, né? Então, acho que o que você fala e o que você faz, ele dá o guide de como o seu time vai se comportar, entendeu? Total. Então, acho que é muito também, de novo, é do gestor e da cultura que você está inserido. Então, se eu estou falando que eu tenho essa abertura e alguém vem me fazer alguma proposta e eu dou abertura realmente para a gente executar uma proposta que veio, aí você começa a mostrar para as pessoas, pô, então é verdade, o que ela está falando, ela quer fazer mesmo, entendeu? E aí você começa a ter uma cultura sendo criada, entendeu? Mas eu acho que é cultura, eu acho que você precisa criar esse ambiente e você precisa ser aquilo que você fala, porque senão você também não tem credibilidade nenhuma para construir. Joana, você entrou na Sanofi como gerente de inovação. O que seria isso? Quais são os projetos que você tocou lá? Na época que eu entrei, em 2014, era para cuidar, era dentro da unidade de consumo, que aí é Dorflex, Novalgina, essa parte que a gente compra sem Tomava muito, médica. Me deu alergia, você acredita? Foi mesmo? Ai, eu amava. É mesmo. E era para criar a área de inovação dentro dessa de pirona que eu tenho alergia, né? Era para criar essa unidade de negócio, a inovação dentro dessa unidade de negócio. Então, ali era um começo de trabalho de como é que você olha para o paciente, para o consumidor final, ao invés de ficar pensando o que a empresa quer fazer, você ficar pensando mais na necessidade do cliente, do consumidor, para aquilo que você está criando. Por meio de dados, por exemplo? Nessa época, ainda 14 anos atrás, o que a gente fazia muito era pesquisa qualitativa, quantitativa. Então, assim, vamos entender a dor de cabeça, vamos entender esse lugar, o que falta, o que falta, sabe? Como é que a gente olha para esse lugar da necessidade não atendida, tá? Perfeito. Então, naquela época era para criar um pipeline que a gente chama de inovação, que é assim, o que vai ter de inovação para os próximos anos. Sendo que medicamento é muito diferente de consumo, porque eu venho do mercado de consumo. Então, assim, eu trabalhei na Rect, que era produto de limpeza. Produto de limpeza, você abre um projeto de inovação e você
6 meses você lança. Um medicamento, você abre um projeto de inovação em 3, 5 anos, dependendo do medicamento, você lança. Vacina, 20 anos, né? Então, depende muito do tipo de produto que você está trabalhando no final. E a ideia dessa área de inovação era criar esse lugar, tipo, desde o desenvolvimento do conceito, que era isso, testar com o paciente, com o consumidor final, até o desenvolvimento do produto e o lançamento. Então, era fazer essa área começar a funcionar dessa maneira, sendo mais consumer-centric, que a gente chama, que é centrado no consumidor, e fazer desde a ideia até o lançamento do produto. Uma pessoa, uma empreendedora que está escutando o nosso podcast, como é que ela consegue trazer uma inovação, por exemplo, você que foi gerente ali, para a empresa dela, que é uma empresa pequena? Tá. Primeira coisa para mim é a definição do target. Quem é a sua população foco? Tá. Quem você quer falar? Esse é a primeira coisa. Segundo, tá bom, definir a minha população target, quais são as necessidades dessa população não atendidas? Porque para eu conseguir capturar a atenção dela, eu preciso entregar alguma coisa que ela precisa, senão não conversa. E não adianta a gente querer falar com todo mundo, a gente tem que falar com uma população específica. Não é que você vai falar só, por exemplo, se eu defino que é mulher 35 mais, mães. Não é que você vai falar com um ambiente muito pequeno, você vai falar com todo mundo, mas o seu foco está nessa população, você vai conhecer essa população, você vai falar o que essa população precisa ouvir porque é o que ela tem necessidade. Então, para mim, assim, primeira coisa é target, depois a segmentação. Então, assim, o que eu vou levar para quem, né? Se eu quero falar com essa mulher, o que eu vou levar para ela? O que eu posso oferecer? Quais são as necessidades que ela tem? Eu preciso conhecer essa mulher para eu poder entregar alguma coisa para ela, quem ela é, né? Então, como é que eu me aprofundo nisso? E depois fazer um plano de negócio, porque aí também tem todo lado, né? Como é que essa empresa é sustentável? Então, precisa ver um plano de negócio. Eu quero chegar aonde? Né? Eu quero ser reconhecida pelo quê? Qual é o objetivo da minha empresa daqui a 3 anos, 5 anos, 10 anos? Né? Então, qual é o meu objetivo maior? Né? A minha missão como empresa? Eu acho isso super importante, porque senão você fica sem rumo, né? Então, assim, se eu não sei onde eu quero chegar, a gente não chega a lugar nenhum, né? Então, um pouco isso. E aí, você teve uma transição, né? De gerente para diretora geral. Quais são os valores que guiam a sua liderança e como é que surgiu, né, esse caminho na sua carreira? Boa. Assim, primeiro, eu te falei que eu não tinha esse plano, né, de virar presidente, de chegar a uma diretoria geral. Aí, quando eu fiz 40 anos, Manu, me deu um creque, assim. Eu vivi um lugar que eu falei, agora ferrou. Porque eu comecei a olhar para trás, eu falei, gente, o que eu vou contar? Tipo, quando eu morrer, que as pessoas vão falar o quê de mim? Que eu entreguei lucro líquido e participação de mercado. Eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa que vá ter um impacto na sociedade diferente, sabe? Que vá mobilizar de outra maneira. Eu tenho tanta energia, eu tô colocando essa energia, né, dentro do mundo corporativo, tipo, gerando dinheiro, né? Tipo, fazendo dinheiro, gerando PNL. E aí Mas aí tem um propósito, né? Então, aí eu comecei a pensar, eu falei, eu vou pro terceiro setor. E foi mesmo, assim, foi uma virada na minha cabeça que eu falei, eu tenho que ir pro terceiro setor, eu vou fazer alguma coisa para deixar um legado real e tal. Comecei a conversar com muita gente no mercado, nesse mercado, né, do terceiro setor, e aí encontrei uma pessoa que me falou assim, você quer impactar? Você não saia do mundo corporativo e você cresça cada vez mais, porque quanto mais influência você tiver, mais poder de impacto você vai ter. E você pode começar impactando o seu entorno e depois você vai expandir esse impacto. E aí eu voltei e falei, eu quero ser presidente. Agora eu entendi. Agora eu me movimentei, eu quero ser presidente e eu quero chegar no cargo mais alto, porque eu entendi que eu posso mobilizar, que eu posso impactar e que eu posso impactar em torno. E aí eu comecei a mobilizar de outra maneira, entendeu? Aí eu virei sponsor de gênero, aí eu comecei a fazer mentoria com mulher, aí eu criei um grupo de mulheres super forte internamente, aí eu comecei a fazer um monte de coisa. E aí foi muito maravilhoso, porque aí é esse lugar. Quando você tem o poder da hierarquia, você tem muito mais impacto para fazer, você tem muito mais espaço de impacto, de influência, entendeu? Então você mobiliza muito mais. O que você conseguiu fazer durante a sua gestão? O que eu tenho mais orgulho é esse grupo. Que, na verdade, eu comecei a viver algumas situações que eu não sabia muito nem como me comportar, como responder, que eu me sentia muito sozinha. Assim, quando você começa a lidar com o PNL mesmo, que você tem entrega de resultado, que você é cobrada pelo resultado, normalmente a gente ainda vive os ambientes muito masculinos, né? Total. Então, eu tava muito sozinha nesse lugar. E eu comecei a viver algumas situações que eu falava, putz, com quem que eu converso, né? Tipo, o que eu falo? E aí, como eu já era sponsor de gênero, eu peguei e mandei um e-mail para todo o mailing feminino, convidando para uma roda de conversa. Eu falei, se eu tiver 15 mulheres nessa roda de
de conversa vai ser fantástico. A gente divide histórias. E aí, Manu, na primeira reunião que a gente fez, isso começou, foi bem no começo da pandemia. Isso dentro da empresa? Dentro da empresa, já faz 3 anos e meio. Que legal. A gente tem esse grupo. No primeiro grupo, eu tinha 190 mulheres conectadas. E aí, a gente começou a fazer todos os meses. Então, assim, a ideia do grupo leva um assunto para discutir, por exemplo, leva ambição. Vamos falar sobre ambição. A mulher tem muito viés com ambição. A gente acha que a gente é arrogante se a gente tiver ambição, né? Tem muita coisa do comportamento feminino aqui que a gente precisa trabalhar. Então, eu abro a roda e a gente começa a dividir histórias. E aí, a minha maior descoberta é que as mulheres vivem as mesmas coisas, independente do cargo, independente da idade, independente do tempo que você tem de companhia, independente se você está no empreendedorismo autônomo ou se você está dentro do mundo corporativo, a gente vive as mesmas coisas. E a gente pode aprender muito uma com a outra. As histórias são muito poderosas. Então, a gente divide história e depois a gente fala de, tá bom, plano de ação. O que a gente faz? Se isso acontece de novo, qual o posicionamento? Quem já teve um posicionamento? Como a gente divide isso? Como é que a gente se empodera para responder diferente? Então, esse é o que eu tenho mais orgulho, assim. Esse é um projeto que eu sou... Assim, eu tenho um carinho especial. Inclusive, eu não sei se pode contar, mas você foi convidada para semana que vem estar em Nova York, né? Com esse propósito de mulheres. Isso, a ONU, ela vai ter essa convenção na semana que vem agora por conta do mês de março. E a ONU tem o Pacto Global da ONU, que fez pela ODS 5, que é de equidade de gênero, que eles querem colocar 11 mil mulheres na liderança até 2030. E aí vai ter uma semana de reuniões falando sobre essa pauta de equidade de gênero. E aí eu recebi esse convite para estar lá, de ouvinte, olhando, né, entendendo tudo que está acontecendo no mundo. Estou muito feliz, muito, muito orgulhosa e assim mega empolgada de estar lá para conhecer. Imagina, na sede da ONU em Nova York, né? É demais! Chique, né, Manu? Muito! Vai começar o aniversário assim. Não é? Maravilhosa. E a gente estava lendo, né, eu e a Esté, que faz a nossa pauta, que de acordo com o levantamento da CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, as mulheres estudam mais, mas elas não chegam nem 40% dos cargos de liderança. Isso quer dizer o quê? Que a mulher, ela vai no meio da carreira ter filho e ela muitas vezes para, ou que ela, pelo universo ali corporativo, ela se desanima e sai. Por que você acha isso e quais são as políticas importantes que vocês trazem para conseguir promover mulheres e ter uma igualdade maior de gênero? Para mim, aqui a gente tem 3 dimensões. Tem a cultura do patriarcado, a gente nasce assim, né? Essa história do servir, do cuidado. Total. Fica quietinha, obedece, toda essa história. Então, acho que tem um pouco já da cultura, né? Que já oprime a gente desde o nascimento. Tem uma segunda dimensão, que é a cultura organizacional, que é o lugar que você está inserida, qual é o espaço que você tem ali, né? Se alguém te estimula, né? Se não te estimula e toda essa história. E tem um terceiro, que para mim, esse é o que eu foco mais, assim, tentando mobilizar, que é o comportamento feminino. Porque, assim, a gente tem muito viés. Então, assim, de autoestima, de autovalorização, a gente se desvaloriza, assim, você conversa, às vezes eu faço mentoria com a mulher é PhD, mas ela fala que ela tem um problema com o inglês, ela não fala de tudo que ela tem de bom, ela fala da fragilidade que ela tem. A mulher, ela é sempre promovida pelo que ela fez, o homem é promovido pelo potencial futuro. O homem, ele tem 60% do que pede lá o requisito da posição, ele se aplica, a mulher tem 120% e acha que não está pronta. Então, você tem uma parte de comportamento feminino que a gente precisa trabalhar. E o que é mais lindo é que é muito fácil você despertar uma mulher. Então, assim, quando você tem uma conversa, que você dá uma chacoalhada, que você tira aquela pessoa ali daquele lugar que ela tá de status quo ali estabelecido e que ela fala assim, nossa, eu nunca tinha pensado dessa maneira. Quando você começa a questionar, essa mulher para transformar, ela é 1 minuto. É muito maravilhoso. Então, eu acho que é isso, assim, a gente precisa olhar, você falou o que pode fazer. Primeiro, você tem que ter vaga afirmativa, você tem que ter conscientização mesmo da empresa, conhecimento, entender que essa situação existe. Total. E depois você tem que mobilizar esse público feminino. Como é que a gente ajuda essas mulheres a entenderem que tem uma parte grande que é nosso comportamento. Que quando a gente muda comportamento, a gente muda o que a gente quiser, porque a gente assume um protagonismo, entendeu? Diferente do que a gente tinha. Você que trabalhou em multinacionais, você acha que isso está vindo de fora também ou não? Porque eu vejo muitas empresas que falam, que têm o propósito, que estão mudando o mundo, e aí quando você vai ver realmente no beabá, não está fazendo nada e é um speech tão bonito, mas na prática não existe.
Manu, a gente tem 3 tipos de empresa hoje. A que fala e está fazendo de fato alguma coisa, com vaga afirmativa, olhando, tendo KPI mesmo de entrega, liderança sênior engajada, com objetivo de entrega de diversidade, equidade e inclusão. Tem a empresa que fala muito, mas a cultura não está aberta para isso. Então, assim, não adianta você levar uma mulher para a liderança se ela é expulsa desse lugar que ela está, porque as pessoas não aceitam ela ali, ela não se sente incluída naquele lugar. Então, as empresas que estão falando, mas é tipo greenwashing, né? Quando a gente fala que estão falando, mas não estão fazendo. E tem aquele tipo de empresa que nem está falando, porque é um nível de inconsciência tão grande que não está nem ainda nesse discurso, sabe? Total. Então tem que tomar muito cuidado, assim, ainda são poucas que estão mobilizadas real para fazer, que tem KPI, né, que coloca ali objetivo, que a liderança sênior está engajada. Então, assim, várias vezes já fui dar palestra de liderança feminina que só tem mulher assistindo, né? Então, assim, aí você vê que não tem uma população engajada. Se a gente não tiver os homens nessa transformação junto, a gente não vai conseguir mover, entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado. Eu acho que tem os 3 tipos de empresa. Está começando a aparecer mais essa que está fazendo, de fato... Que bom, né? Temos uma esperança. Quais características que você acha que te levaram a chegar nessa jornada corporativa? Manu, eu acho assim, coragem, porque de verdade, assim, a gente tem que ter acho até coragem e resiliência, porque às vezes você passa cada situação que você fala assim, meu Deus do céu, acho que eu vou desistir, vou colocar essa energia em outro lugar, porque não preciso passar por isso, sabe? Porque você tem que engolir uns sapos que não são fáceis. Eu acho que posicionamento, então assim, você ter essa coragem de falar, e aqui eu acho que tem um impacto muito grande de como a gente foi criada. Então assim, eu tenho uma mãe que é super feminista, meu pai que sempre, né, sempre olhou pra, sou eu, minha irmã e um irmão, mas sempre olhou pra gente sem essa diferença de gênero. Então eu acho que quando também você vem de um lugar que você não vê isso em casa, né, que sua mãe baixa a cabeça, que sua mãe não trabalha, né, eu acho que eu venho desse lugar que eu nunca vivi esse lugar de que a barreira de gênero existia. Eu fui descobrir que a barreira de gênero existia quando eu comecei a trabalhar, entendeu? Então, acho que essa história do posicionamento, eu desde estagiária, assim, quando eu vi umas coisas absurdas, eu falava, entendeu? Também no meu lugar de privilégio, que eu não dependo, né? Assim, se eu perder meu emprego amanhã, eu não tô sem comer, entendeu? Porque eu acho que isso a gente precisa também, acho que é um disclaimer aqui muito importante, né? Então, desde estagiária, assim, que eu me posicionava, quando eu via umas coisas acontecendo ali, eu me posicionava, falava, como assim você vai fazer desse jeito, entendeu? Então, acho que esse posicionamento me levou muito longe, porque eu sou muito questionadora, né? Então, e assim, eu gosto do desafio, então eu começava a questionar mesmo meus gestores, sabe? Eu não quero mais essa posição, o que é que eu posso fazer agora? Para onde eu posso ir, né? Assumindo o protagonismo da minha carreira, o que eu quero fazer, para onde eu quero ir, que áreas me interessam. Total. Sabe? Então, acho que esse lugar é o que mobiliza, é o que move, porque nunca vai ter ninguém, não é RH que vai pegar na sua mão, que vai fazer seu desenho de carreira, sabe? Agora você vai para cá, agora você vai para cá. É você que tem que se mobilizar para fazer, entendeu? E você que tem que saber o que você quer, né? Exato. Só que a parte mais difícil, não é? De carreira, assim, é o que você falou. Você não se imaginava, né, nesse cargo de presidência e caiu, e hoje em dia, com o propósito, você entendeu que é isso que você quer. E eu vejo, assim, principalmente essa geração Z, muito perdida no que eles querem, né? Que é uma geração, eu acho que vai ser muito novo pra gente, assim como o mundo, porque é um comportamento completamente diferente do que a gente era acostumado. Primeiro, porque a gente, né, baby boomers e millennials, a gente é acostumado a trabalhar muito, porque quer dizer que isso é sucesso pra gente. Pra essa geração, não é, né? Exato. Eu acho que esse é o conceito maior que tá em transformação. Assim, a gente, na minha vida, assim, como eu fui criada, o sucesso era estar numa empresa 20 anos, na mesma empresa, né, chegar aos cargos mais altos. É isso. Ter ali, né, uma lealdade, né, que você fica para sempre no mesmo lugar, comprar minha casa própria, né? Hoje não é mais isso. Hoje é tipo, então, quanto que essa empresa te faz bem? Exato, né? Eu sou feliz. Sua saúde mental, exato. O trabalho é um pedaço da minha vida, né? Isso da minha vida, eu ainda tenho toda uma outra história. Às vezes nem a faculdade é mais importante. Você vê aí gente com um monte de plataforma, startup, ganhando milhões e que não tem nem faculdade. Então, assim, acho que o mundo mudou, né? Eu acho que a gente entra num outro lugar, né? Então, e eu acho isso muito importante pra gente questionar os nossos comportamentos, porque é um pouco esse lugar. Existe lealdade, né, de CPF com CNPJ? Será?
Assim, quanto absurdo eu já vi acontecer nesses 25 anos que eu tô de carreira, assim, de amanhã você não serve mais, né? Então, assim, será que não é a gente que também precisa rever um monte de coisa? Eu acho que tem muito esse lugar, sabe? Eu não sou a Joana da empresa X, da empresa Y, eu sou a Joana. Então, assim, o que a Joana entrega, o que a Joana faz, o que a Joana acredita. E a gente da minha geração, vou fazer 46, a minha geração, eu era a Joana da empresa, entendeu? Eu não sou a Joana da empresa, né? Então, acho que esse lugar, essa geração nova ensina muito pra gente. Assim, muito. Eu tô aqui conectada enquanto isso aqui conversar comigo, tá alinhado com os meus valores, eu fico, não tá, fui, entendeu? Tem outras coisas para experimentar. Então, acho que tem muita lição pra gente aprender. Eu acho que, lógico, a gente tem muito a ensinar, mas acho que a gente tem muito a aprender também. Isso que eu acho muito importante que você falou, de uma liderança, né? Que sabe ensinar e sabe aprender. E falando sobre inovação, marketing, ele é um aliado nessa tarefa. Quais são as estratégias de marketing que vocês fizeram que foram mais eficazes para a gente conseguir utilizar no nosso trabalho? Manu, eu volto para a história da definição do target. Então, assim, com quem você quer falar. Isso é o mais importante de qualquer negócio. Para mim, a base de qualquer coisa. Tá bom, definir com quem eu quero falar, o que eu quero desse lugar. Eu quero chegar onde? Né? Em que tamanho? Qual é a minha missão? Né? Qual é o meu propósito como empresa, comunidade de negócio? Né? Aonde eu quero chegar? E aí, você vai definir os seus pilares. Então, assim, os meus pilares de crescimento vão estar onde? Eu tenho que trabalhar a força da marca. Eu tenho que trabalhar uma segmentação de portfólio. Eu preciso olhar aquilo que eu vou priorizar, ou eu tenho que trabalhar a cultura desse lugar. Total. Eu tenho que trabalhar uma segmentação de clientes. Então, você precisa ter essas bases. Esses são os fundamentos de qualquer negócio. Eu acho que isso é target, missão, os seus pilares de crescimento. E aí você define esse caminho. Você também é mãe, né, Joana? Eu sou mãe. Então, assim, além dessa carreira dos 25 anos, como é que você concilia tudo? Mãe de 2? Eu sou mãe de 2 meninos, um de 15 e um de 10. Não estou vivendo toda essa fase da adolescência maravilhosa, com um monte de coisas novas aí aprendendo, e de um de 10. Eu acho que isso a gente também vai se transformando e amadurecendo ao longo do caminho. Assim. Eu acho que logo que eu fui mãe a primeira vez, eu vivia ali numa ansiedade, numa culpa horrorosa, de viajar e ficar querendo, desesperada para voltar, porque meu filho estava em casa e não sei o que, eu amamentei até 1 ano e pouco os 2, então eu ficava nessa coisa, nessa alucinação que eu tinha que fazer. Às vezes eu estava amamentando pensando na lista de tarefa, era uma coisa bem alucinante. Hoje eu consigo entender assim que essa culpa ela tá acoplada, tá? Nasceu a mãe, a culpa vem numa mochila acoplada, não tem jeito. Mas eu acho que algumas coisas têm que ser assim, inegociáveis. Então assim, apresentação de escola, volta de viagem, ida de viagem, que você tá ali num momento importante que você vai buscar ou vai levar. Tem algumas coisas que você tem que priorizar, e aí independe do que estiver acontecendo, você tem que estar ali, entendeu? E eles têm que saber que você está ali. Então, eu acho que é um pouco esse lugar. Eles sempre me viram trabalhando, mas eles também sabem que quando eles falam, eu preciso de você aqui, eu tô ali, entendeu? Então, acho que é esse lugar, sabe? Só que a gente vai amadurecendo ao longo do tempo, não é uma jornada fácil. Eu acho que quando a gente é mãe de primeira viagem, a gente se cobra muito, muito. E quer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Tudo ao mesmo tempo. E assim, aí o trabalho é muito importante para você, mas a maternidade também é muito importante para você, né? E a casa é muito importante para você, e o marido é muito importante. E aí a gente entra num parafuso, sabe? Então, eu acho que conforme a gente vai amadurecendo, a gente sabe, uma hora a gente vai estar mais para cá, se tá bom, passei uma semana que eu trabalhei muito, o que eu posso fazer semana que vem para compensar um pouco isso, sabe? Aí leva numa natação à tarde, leva no futebol, assiste, tá junto. Então, acho que a gente vai aprendendo a equilibrar. Encerrando nossa conversa, eu queria muito que você desse um conselho para as mulheres que querem chegar na liderança, mas se sentem inseguras. Manu, investe em autoconhecimento. Se você não souber quem você é, você não consegue nada com ninguém. Porque a percepção do outro sobre nós é aquela que a gente tem da gente. Então, se a gente não tem uma percepção bacana, é essa a mensagem que a gente passa para as pessoas. E quando eu falo em autoconhecimento, aí as piscianas esotéricas, Manu, que você vai me entender. Mapa astral, terapia, tarô, retiro espiritual, olha, tudo que você põe, oráculo. Eu acho que a gente tem um monte de... constelação familiar, maravilhoso. Então, acho que a gente tem um monte de frente hoje. Investe em
em autoconhecimento, porque quanto mais você se conhecer, mais você consegue mobilizar, mais você entende o que você quer, qual o seu propósito, o que te anima, né, o que te engaja. Se você não sabe, para onde que você vai? Para lugar nenhum, entendeu? Então investe. Para mim, esse é o lugar. Nossa, baita dica, Ju, gostei. E para encerrar nossa conversa, chegou a hora dos melhores do Deu Match, então eu vou fazer algumas perguntas e você responde o que você prefere, pode ser? Pode. Home office ou escritório? Híbrido. Amei. Um desafio profissional que te ensinou muito? Nossa, eu já tive vários. Olha, eu sou muito chorona, pisciana é chorona, amiga. Mesmo que eu seja Capricórnio, Áries, pisciana é chorona. Eu posso chorar. Se eu não tô bem, se eu tô nervosa, se eu fiquei irritada, se eu tô com raiva e eu tô falando com o chefe, eu posso chorar, tá tudo bem. Esse lugar eu me entendi, assim, tá tudo bem. Eu sou chorona mesmo, choro toda hora, então me assumi nesse lugar. Uma ferramenta de trabalho que você usa todos os dias? Essa liderança humanizada. Amo essa coisa acessível. Agora, vale as marcas de roupa. Então, vamos lá. Só nome de marcas. Qual é a sua marca de roupa favorita? Eu gosto muito da Cecília Prado. Minha amiga, amo. Queridíssima. Melhor marca de sapato? Eu uso bastante Alexandre Birman e Tatiana Loureiro. São as duas que eu gosto bastante. Também, eu gostei que você gosta dos empreendedores, né? E brasileiros. Um perfume que você ama? Aqui, ó, bem infantil, porque pra mim é Tati e Giovanna Baby. Eu não gosto de perfume, eu só gosto de colônia. Também. Giovanna Baby e Johnson, Lavanda Johnson. Que delícia. Um livro, um autor que te inspira? Nossa, são tantos aqui. Deixa eu pensar. A Lucilena Galvão, porque ela tem vários livros maravilhosos, uma professora de filosofia linda, que tem um monte de livro publicado. Eu sou muito fã dela, é uma pessoa que me inspira demais. Um projeto social que você admira? O IBA, que é um projeto lá em Parelheiros, maravilhoso, de mais de 40 anos, que elas trabalham com mulheres ali, elas estão criando grupos de mulheres mobilizadoras para impactar toda a comunidade. É muito maravilhoso, é um projeto lindo. Jô, queria muito te agradecer, obrigada. Maravilhosa, essa mulher toda empoderada que a gente aprendeu muito. E depois eu quero saber de tudo que você aprendeu lá na ONU, tá? Eu quero saber da SX, depois você me conta. Exato, gente. Então, muitas novidades, queria muito te agradecer. Fazer essa transformação no mundo que eu acho que nos inspira cada vez mais, né? Obrigada. E olha, você que está em casa, muito obrigada por nos assistir. E semana que vem estaremos juntos de novo neste mês das mulheres maravilhoso que inspira muito a gente. Então, eu como mulher estou muito feliz nesse mês, que também é nosso aniversário, né? Isso mesmo. E a gente espera semana que vem. Um beijo, até mais. Realização Jovem Pan News.